pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora, professora de ciências, e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. Olha só que legal, que bacana isso. Então, pessoal, nós estamos dando sequência às nossas aulas de ciências, que a gente está conhecendo melhor um pouco o corpo humano, não é isso? Os níveis de organização da vida. Na aula passada nós falamos sobre células, né? Já tem um tempinho aí que a gente está vendo sobre células, vimos a estrutura das células, não é isso? Vimos de que as células são formadas, qual é a composição das células. E hoje nós vamos passar para órgãos e sistemas, tá bem? Para dar sequência a esse nível de organização. Então, nós vimos células, né? Nós vimos tecidos. Hoje nós vamos ver órgãos e sistemas, isso mesmo. Então, vocês estão conhecendo direitinho o corpo humano, vão ficar experts em corpo humano, vão ficar muito craques, tá bem? Então, perfeito, gente. E vocês sabem o que é um órgão? Já pararam para pensar o que é um órgão? Acho que a maioria de vocês deve saber o que é um órgão, né? Deve ter uma noção de que é um órgão. Tá, professora, mas o que é um órgão? Então, gente, os principais exemplos de órgãos que eu vou dar para vocês são esses aqui, tá? Como, por exemplo, o coração. O coração é um órgão, tá bem? Nessa imagem aí da barriguinha é outro exemplo de órgão. Na realidade, são dois órgãos juntos. Vocês estão vendo esse intestino mais central, essa bolinha assim? Então, essa bolinha, deixa eu pegar aqui meu pincel para vocês verem. Então, essa parte aqui que eu tô circulando, mais central, é o intestino delgado, tá bem? O intestino delgado, ele é mais fininho, tá? Ele é um exemplo de órgão que tá lá no nosso sistema digestório, olha só, localizado lá na nossa barriga. E outro exemplo de órgão é o intestino grosso, ó, esse mais periférico, tá bom? Esse mais assim nas laterais, é o intestino grosso. Então, eles são exemplos também de órgãos, tá bem? Então, deixa eu apagar aqui, tirar o pincel daqui, opa. Então, outro exemplo de órgãos são o quê? Os pulmões. Os pulmões da gente, tá? São responsáveis aí pelo ar que nós inspiramos, né? Isso, pelo oxigênio e tal. Então, os pulmões são exemplos de órgãos. E outro exemplo de órgão que eu coloquei até lá no início, tá? É o estômago. O estômago é outro órgão do sistema digestório e ele também é um outro órgão, tá bem? Então, eu trouxe esses exemplos de órgãos para vocês se familiarizarem o que é um órgão, tá? Provavelmente vocês já devem ter visto algum órgão na vida de vocês, né? Não sei, deve ter visto em imagens e figuras como essa, ou até, por exemplo, quando a nossa mãe, a nossa avó e tal, tá lá fazendo uma galinha e você é curioso, vai lá ver o que é. Então, geralmente você vê a tripa da galinha, que a tripa da galinha nada mais é que o quê? Um órgão, o intestino delgado, tá? Você vê o coração, tá bem? E outros tipos de órgãos. Então, tudo isso, tá? Os órgãos, não esqueçam, tá? Órgãos são aglomerados de tecidos, tá? Então, a gente vai já ver na definição de órgão o que é um órgão. Então, gente, o que é um órgão, tá? Qual a definição de um órgão? Órgão nada mais é que um conjunto formado por dois ou mais tecidos diferentes que atuam em conjunto para a realização de uma determinada função no organismo. Então, vocês lembram dos tecidos que a gente viu? Dos tipos de tecido, tá? Os órgãos, eles são formados por um ou mais tecidos, tá bem? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O nosso coração, tá? O coração é um órgão formado por um tecido chamado de tecido muscular. Lembram do tecido muscular? E aí o tecido do coração é um tecido muscular muito forte, tá bem? Que é involuntário, tá? Porque, por exemplo, o nosso coração, ele bate independente da nossa vontade, não é isso? Então, o tecido do coração, ele tem que bater independente da nossa vontade. Diferentemente do tecido muscular que tá aqui nos nossos braços, tá? Nas nossas pernas, que faz a gente caminhar. Por exemplo, eu tô levantando meu braço aqui com auxílio de tecido muscular, né? Tô levantando aqui esse braço, mostrando pra vocês o meu bíceps super forte. Então, eu tô fazendo isso com a minha vontade. O meu cérebro tá falando pro meu braço: ei, levanta o braço aí, tá? Com a minha vontade. Se eu quiser baixar o braço, posso baixar.
Agora, o coração não, tá? O coração, ele bate independentemente da minha vontade. Se eu mentalizar aqui e falar, coração, para de bater, para de bater, para de bater, o coração não para. Então, o tecido do coração também é um tecido muscular. Mas ele é um tecido muscular do tipo involuntário, tá bem, pessoal? Então, guarda essa informaçãozinha aí, tá bom? Que os órgãos, eles são formados de tecidos, que podem ser tecidos que têm o mesmo nome, a mesma classificação, mas eles vão ter funções e estruturas diferentes, tá certo? Então, um tecido muscular do meu braço, apesar de ser muscular, é diferente do tecido muscular do meu coração, tá bem? Assim como a epiderme, por exemplo, aqui da minha pele, tá? Tecido epitelial, que é formado por tecido epitelial, é diferente do tecido epitelial que tem revestindo os meus órgãos, por exemplo. Nos órgãos a gente tem uma camada de tecido epitelial revestindo os órgãos, tá bem? Alguns órgãos têm tecido epitelial. É diferente da pele, tá? É um tecido epitelial que é mais fininho, com outras especializações, tá bem? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Então, gente, adivinha o que eu vou falar para vocês fazerem? Isso mesmo! Vocês vão copiar essa informação aí no caderno de vocês do que é um órgão, tá? Pra fixar direitinho aí na mente de vocês, porque quando a gente copia, a gente ativa diversos estímulos, tá bom? Tanto visual quanto auditivo, que eu acabei de falar pra vocês. E também vocês estão fazendo, então vocês estão gravando essa informação no cérebro de vocês pra não esquecer nunca mais o que é um órgão, tá bom? Então, copiem essa informação aí no caderno de vocês, tá bem? Então, pausando o vídeo, um outro exemplo pra vocês. Do intestino delgado, lembra do intestino delgado? Aquele que tem lá, que é mais central assim na nossa barriga? Beleza, gente, o intestino delgado, ele é formado por diversos tecidos, e eu tô chamando a atenção aqui pra vocês pra isso, ó. Olhem pra essa legenda que tem nessa figura, tá bem? Essa legenda tem em cima tecidos, tá? No lado direito tem o nome tecidos, no meu lado direito, né, no caso. Então, tem um quadradinho rosa, que é o tecido epitelial, um quadradinho amarelo, que é o tecido conjuntivo, um quadradinho azul, representando o tecido nervoso, e um quadradinho mais vermelho, representando o tecido muscular. Tudo isso, essa legenda está falando que o intestino delgado é formado pelos 4 tipos de tecido. Olha só que louco. Lá no intestino delgado tem esses 4 tipos de tecido, tá? O tecido epitelial tá lá, responsável pelo revestimento do intestino. Então, essa parte mais externa, mais rosinha do intestino, é formado por tecido epitelial, tá bem? E lembram do tecido conjuntivo, que eles estão lá para preencher espaços? Então, o tecido conjuntivo tá lá no intestino delgado, tá bem? Para preencher o espaço entre outros tecidos, tá bom? Então, e ele também tá aumentando a elasticidade do órgão. Então, o tecido delgado também tem essa outra função, tá certo? O tecido nervoso, ele tá lá para transmitir informações. Lembra que o tecido nervoso leva informação para o nosso cérebro? Então, ele tá lá para diversos estímulos, tá bem? Para ajudar na absorção dos alimentos, que acontece lá no intestino delgado, e diversas outras funções, tá bem? Por exemplo, quando você sente uma dor na sua barriga aqui, tá bem? Quando você sente dor na barriga e fala, eu tô com dor de barriga. Aquela dor você percebe por quê? Porque tem tecido nervoso lá na sua barriga, no seu intestino, que leva a informação lá pro seu cérebro para falar que você tá com dor. Olha só que interessante. Se não tivesse tecido nervoso lá no nosso intestino, a dor, o estímulo da dor não chegaria no nosso cérebro. E o nosso cérebro entenderia aquilo, sei lá, como uma coisa normal. Então, a gente sabe que tá com dor porque houve um estímulo e esse estímulo foi levado pro nosso cérebro através do tecido nervoso, tá bem? Então, o tecido nervoso está presente aí em diversas partes do nosso corpo, em todas as partes. Por exemplo, quando você sem querer coloca a sua mão lá no fogo, né? Que seu dedo aqui, que é revestido por epiderme, na epiderme tem tecido epitelial. Mas também, além do tecido epitelial, tem tecido nervoso, tecido conjuntivo, enfim. Mas eu quero que vocês foquem no tecido nervoso. No seu dedo tem tecido nervoso, tá? E aí, quando você coloca a sua mão lá no fogo, sem querer, sei lá, você trisca na panela quente. Aí na mesma hora você tira, né? Você tem um estímulo. Você tira por quê? Porque o seu tecido nervoso mandou estímulo lá pro seu cérebro, falando, ei, maluco, tira essa mão daí que tá queimando, tá muito quente. Aí você vai lá, reflexo, tira, não é isso?
Então, isso acontece por causa do tecido nervoso, tá bem? Então, o tecido nervoso manda estímulo lá pro cérebro, beleza? Perfeito. E o tecido muscular tá lá pra quê? Ele tá lá pra o movimento, tá? Responsável pelo movimento no intestino delgado, tá bem? Lá no intestino delgado, o alimento passa como? Se não tivesse movimento, o alimento ia ficar lá parado, né? E aí a gente ia ter prisão de ventre pra sempre. Já pensou? Deus me livre. Então, passa o bolo alimentar também lá pelo intestino e esse bolo alimentar, esse alimento vai se movimentando, tá bem? Por causa do tecido muscular. O tecido muscular vai fazendo movimentos lá ao longo do intestino, fazendo com que aquele alimento passe, tá bem? Beleza? Então, perfeito, gente. Facinho, moleza, né? Tudo isso. Então, esse foi um exemplo para mostrar para vocês de um órgão em que todos os tecidos estão relacionados e como que os órgãos são organizados aí, são formados por tecidos, tá bem? Beleza, então vamos passar. Beleza, gente? E aí, se os órgãos eles se agruparem, tá? Um órgão só não faz uma função, tá bem? Por exemplo, a nossa alimentação, a nossa nutrição, ela é feita a partir de um sistema chamado sistema digestório. E aí eu poderia pegar seu exemplo do intestino, que eu acabei de dar. Eu falei, o sistema digestório é formado pelo intestino. Tá, mas como é que o alimento chega lá no intestino? Como que acontece tudo isso, não é isso? Então, um órgão só não forma um sistema. E ele tem uma função específica que é só dele, tá? Mas para ele ser organizado em um sistema e desempenhar uma função e tal, ele precisa de outros órgãos, tá? Outras estruturas. Então, os sistemas são grupos de órgãos que realizam conjuntamente funções específicas no nosso corpo, tá? Então, os órgãos, eles se agrupam, se juntam para formar os sistemas. Exemplo de sistema, professor, o sistema digestório. De novo, o sistema digestório, né? Porque é meu favorito. Não é brincadeira, porque é mais simples de vocês visualizarem. O sistema digestório, ele tem diferentes órgãos. E dois deles, que eu vou dar um exemplo para vocês, é o intestino e o estômago, tá? Então, o intestino e o estômago são dois órgãos que compõem o sistema digestório. Então, eles são responsáveis por funções diferentes. Mas juntos, eles realizam uma função, que é a nutrição dos organismos. Olha só que interessante, tá? Então, os órgãos estão lá se juntando para que as funções do nosso corpo sejam realizadas e para que a gente possa viver, né? Isso. Então, beleza. Então, adivinhe. Agora eu quero que vocês pausem esse vídeo e escrevam no caderninho de vocês o que é um sistema, tá bom? Então, pausando o vídeo. Beleza. Voltamos. Copiaram? Vou querer saber depois quem copiou, hein? Perfeito, gente. Então, vamos passar. E um conjunto de sistemas associados desempenhando uma função e tal, forma o quê? Um organismo, não é isso? Como, por exemplo, eu e você que está assistindo esse vídeo agora, ou essa moça muito bonita que está aí aparecendo aí na tela de vocês, não é isso? Então, um organismo é formado por vários sistemas, tá bem, pessoal? Então, pensem, começamos de algo minúsculo, que foi uma célula, algo que é invisível a olho nu, tá bem? E aí, um conjunto de células forma um tecido, tá? E a gente tem diferentes tipos de tecidos. Vários tecidos juntos formam um órgão, que um órgão vai desempenhar uma determinada função. Vários órgãos juntos formam um sistema, e um sistema vai desempenhar mais funções mais específicas. E vários sistemas juntos formam um organismo, tá bem? Então, eu quero que vocês sempre pensem nas coisas uma ligadas à outra, tá? Não elas separadas, tá bem? Então, um organismo, como por exemplo eu e você, tá? Os seres humanos, nós somos formados por diversos sistemas, tá? Tem um sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema urinário. Todos esses sistemas estão trabalhando juntos para que a gente viva, tá? Para que os organismos sobrevivam. Então, guarda essa informaçãozinha aí, tá bem? O organismo é formado por uma organização de sistemas, tá bem? Beleza, pessoal? Então, vamos passar. E todos os
sistemas trabalhando juntos, como eu falei para vocês anteriormente, desempenham determinada função, como, por exemplo, jogar bola. Jogar bola é preciso vários sistemas atuando junto, é preciso o sistema digestório que manda energia para a gente correr, para os nossos músculos, é preciso o sistema muscular que está relacionado com os músculos, o sistema esquelético que está responsável aí pelos nossos movimentos também, o sistema cardiovascular que faz o nosso coração bater mais forte e a gente correr mais rápido, não é isso? Então, todas as atividades do nosso dia, não só jogar bola, mas qualquer uma atividade, até estudar. Vocês estão realizando essas diversas atividades aí com essa interação entre os diversos sistemas, tá? Então, eu não quero que vocês vejam os sistemas como uma coisa que é separado, não, tá? É junto, tá bem? Por exemplo, vocês estão assistindo essa videoaula agora, vão já fazer a atividade da professora Débora, precisam de diversos sistemas, né? Precisam do sistema muscular, tá? E esquelético, porque vocês vão copiar, então o movimento é responsabilidade desses dois sistemas. Estão precisando também do sistema nervoso, ó, do cérebro para estar pensando e armazenando aquela informação, tá bem? Precisando de diversos sistemas, tá bem? Sistema respiratório, que vocês estão constantemente respirando. O sistema cardiovascular, que o coração de vocês está constantemente batendo. Então, os sistemas, eles atuam juntos, tá bem? Juntos para formar os organismos. E aí, se os sistemas começarem a falhar, prejudica todos os outros sistemas, tá bem? E a pessoa acaba morrendo, aquele organismo acaba morrendo, tá bem? É só vocês pensarem. Por exemplo, quando a pessoa tem algum problema cardíaco, problema no coração, é apenas um órgão, tá? E eu tenho vários outros sistemas, eu tenho um sistema urinário, tenho um sistema digestório, então diversos outros sistemas atuando, mas prejudicou um único órgão. E aí, se aquilo não for tratado, né, a pessoa pode chegar a óbito. Então, uma única falha em um único sistema pode trazer prejuízo para o organismo inteiro, tá bem? Então, é por isso, daí você tira um exemplo de como que esses sistemas, eles estão bem organizados, tá bem? Perfeito, gente. Agora, tá bom? Eu vou dar uma orientaçãozinha para o que vocês vão fazer na atividade de vocês. A atividade de vocês vão fazer um mapa mental, tá? Vocês provavelmente devem já ter ouvido falar de mapa mental ou talvez nunca tenham ouvido falar de mapa mental, mas eu vou falar para vocês o que é um mapa mental. O mapa mental é um organizador de ideias, tá bem? Então, você tem uma ideia central, tá? E aí você vai organizando aquelas ideias específicas em setinhas, tá bem? Como, por exemplo, essa imagenzinha colorida que eu coloquei para vocês. Olhem para ela. No centro dela tem uma ideia central, né? Tem mapas mentais, não é isso? E aí tem outros projetos, metas, tem uns desenhos bonitinhos. Então, o mapa mental é isso, tá? Um organizador de ideias. No livro de vocês, que é esse livro aqui, tá? Do Eduardo Canto, de ciência, vocês vão pegar ele. Tenho certeza que, pelo menos, a maioria de vocês provavelmente tem o livro. Se você não tem o livro, não se preocupe que eu coloquei a imagem aí, na tela. Então, vocês não vão ser prejudicados. Beleza, então no livro de vocês, na página 72, tem essa mesma fotinha que eu coloquei, que é um mapa conceitual, né? Tem lá em cima, organização de ideias, mapa conceitual. E aí tem em cima, organismo humano, né? Aí tem umas setinhas, é constituído por células, tecidos, órgãos, sistemas, não é isso? Tecidos, epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, órgãos, exemplo, estômago, sistemas, exemplo, sistema digestório, tem tudo isso no livro de vocês. O que vocês vão fazer? Vão organizar isso em um mapa mental. Eu quero um mapa mental bem coloridinho, tá? Usem coleção, pincel, caneta. Se você não tiver só um lápis, mas desenha, tá bom? Faz a setinha direitinho. E aí eu quero que vocês desenhem, tá bom? Se possível, desenhem uma célula pra ficar bonitinho, tá? Desenha lá um tecido, desenha um órgão, beleza? Então, para terminar e fechar esse conteúdo aí de níveis de organização da vida que nós estamos vendo há um tempão, eu quero que vocês façam esse mapa mental, tá bom? Para fixar esse conteúdo, beleza? Então, vocês podem tirar print, tá? Dessa imagem aí de como fazer um mapa mental e aí para vocês fazerem. Então, essa vai ser a atividade de vocês, beleza? Então, eu vou colocar lá no roteirinho também, dando as instruções para vocês seguirem, tá bem? Então, é isso, pessoal. Então foi isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido direitinho. E se não entendeu, já sabem, volta lá para o início novamente, rever tudo com calma, façam suas devidas anotações e é isso. Um grande beijo para todos, um forte abraço, espero que todo mundo esteja bem, seus familiares estejam bem, que vocês estejam se cuidando em casa, lavando a mão, usando a máscara e toda essa historinha, tá bom? Então é isso, pessoal. Então eu encerro essa aula com esse lindo esqueleto dando tchau para vocês. É isso, gente. Beijão pra todo mundo.